Como todos os dias, sem fazer muita coisa, estou apenas jogando em meu celular, um jogo de corrida em que existem vários tipos de veículos terrestres. Apenas com meu Wi-Fi ligado e eu acomodado dentro do meu quarto. E no meu computador deixei baixando vários filmes, planejando a maratona, onde terá bastante comida que eu comprei no mercado agora há pouco. Salgadinhos, doces, chocolates e sorvete. Tudo estava bem, até chegar às 16 horas e 30 minutos, em que a energia teve uma queda. Fiquei decepcionado quando a tela do computador se apagou, já que alguns filmes estavam terminando o download, e sei que o retorno da energia iria demorar para chegar. Que azar! Nos poucos segundos em que eu sentei na cadeira de frente ao computador, isso aconteceu. E para completar o meu círculo de má sorte, assim que saí do aplicativo do meu celular, vi que meu smartphone Android estava com pouca carga. E o detalhe é que ele estava carregando no mesmo tempo em que eu estava jogando. E isso foi a primeira vez que isso me aconteceu. Em torno das 17 horas e 30 minutos, veio a notícia lamentável através do meu amigo que acaba de chegar. Ocorreu um blackout na usina de energia elétrica, e agora a energia não se sabe nem se volta amanhã. E isso foi tudo que o pessoal de onde trabalho repassou para mim, disse ele. Apenas fiquei chateado e fiquei na área aberta da garagem da minha casa, enquanto meu amigo foi tomar água na cozinha, e nesse momento vi minha mãe sentada no sofá, e minha visão parecia perder a cor das coisas, quando me deparei com o anoitecer se aproximando, e ouvindo a minha mãe colocar em seu celular, conectado com a caixinha de som, músicas nostálgicas para mim. Até parecia que eu estava em um lugar ameno. Cada vez mais o céu escurecia e ficava tenso, até que entrei dentro de casa e fui ver o pessoal. Em seguida, fui para o meu quarto, onde vi o vulto quando virei meu rosto para a porta da sala. Mas acho que foi coisa da minha cabeça. E andei para perto da janela, que também fica na sala, em que vi que cada vez mais a noite que será encoberta pela vasta escuridão chegava. Dei passos até o portão e vi na casa de andar de um dos vizinhos ao lado uma chama de vela que se tornou de cor azul e se apagou, sem mais nem menos. Não havia vento ali, nem mesmo uma pessoa para soprar e apagar. Agora se aproxima mais da noite. Já está o céu estrelado. Nossa, passou o tempo tão depressa. E nesse momento está um céu com um tom azul piscina, que me fez sentir bem. Alguém batendo no portão de algum vizinho como se estivesse na intenção de derrubá-lo, mas logo o barulho cessou. Chegou a noite e a escuridão não foi tamanha quanto pensava. O céu estrelado com um tom de azul marinho, meio fraco, e em pequenas quantidades nos cantos do céu, onde pertenciam ao meu campo de visão, aparentemente havia uma tonalidade de cinza com vermelho, ambas as cores fracas no céu noturno. Em torno das 18 horas e 50 minutos, um carro da empresa de energia parou no vizinho, anunciando sua chegada e deve ter explicado a ele sobre a energia. E o estranho é que, assim que o carro saiu, o vizinho chamou seu filho para dentro, olhando para todos os lados como se estivesse em perigo, e em seguida fechou seu portão. Foi confuso por terem ficado normalmente sentados no seu passeio, antes do carro da empresa chegar. Segundos depois desse acontecimento, os cachorros dos vizinhos começaram a latir freneticamente, até que todos pararam e iniciaram um cachorro latindo e logo em seguida outro cachorro de uma casa distinta latir por vez, e até alguns deles uivaram. Agora a rua surge vozes de vizinhos, conversando, e uma pequena movimentação de carros iluminando o ambiente. Mas observei novamente a casa de andar. Voltou a mesma coisa que aconteceu ao anoitecer. A vela continuou a acender
se tornar azul e se apagar, sem motivo, e agora se acendia sozinha. A essa altura, estava com a mente mais preocupada ainda com os assaltos e invasões de domicílios, ainda mais com a conversa do vizinho da frente, o mesmo que recebeu o carro da empresa. Ele falando sobre assaltos na rua, mas me foquei em relaxar, já que a cada minuto surgiam ventos frios e aconchegantes, que fariam qualquer um se sentir bem, e então resolvi olhar as estrelas do céu e... Quando desviei meu olhar, vi uma sombra, mas não uma sombra qualquer, uma sombra com unhas pontudas e com traços grotescos como a versão mais assustadora do Babadook. Eu esfreguei meus olhos e a figura ainda estava lá, mexendo os dedos lentamente e, de repente, foi embora, como se fosse um mero vulto visto em uma olhada rápida para o lado. Dei passos rápidos para dentro de casa e comecei a me sentir no filme Uma Noite de Crime, com tudo o que está acontecendo. Quando entrei para dentro, minha mãe estava novamente deitada e meu amigo, que ainda se encontrava na cozinha, jogando em seu celular, com o resto de carga da bateria que ainda nele tinha. Me sentei na cadeira perto dele e falei com ele sobre o caso. Agora fiquei espantado com uma coisa. Na sombra dele, que estava ao lado esquerdo da cozinha, apareceu uma sombra secundária a partir da sombra dele. E agora nessa segunda sombra, existia um braço segurando a cabeça decepada. E disso, na parte onde seria o pescoço, manchas pingavam na representação da figura da sombra, o que mostra ser o sangue saindo, e uma corrente fria de ar apagou a vela da cozinha nesse mesmo instante. E, pela escuridão que se formou, não só na cozinha, apagou também todas as velas que estavam acesas pela casa. Eu me levantei da cadeira e fui pegar as caixas de fósforos que estavam no armário, e nesse momento foi quando eu notei algo líquido espirrar por perto do meu pescoço, mas ignorei e me centrei em achar os fósforos. E consegui achar a caixa. Não perdi tempo. Fui acender a vela que estava sobre a mesa e vi uma coisa lamentável. Aquele líquido que passou por mim era sangue, e notei porque meu amigo estava com a cabeça decepada e ela estava no chão, virada para a esquerda e com os olhos arregalados, enquanto a outra parte de seu corpo estava ainda sentada na mesa. Mas o que é que aconteceu? Me perguntei gaguejando por causa do pânico. Ainda espantado, fiquei com a mão esquerda pressionando a minha nuca, mas decidi, então, acender as outras velas apagadas pela casa e na sala, onde a janela permitia um pouco de luz que vinha da claridade do céu. Acendi sem precisar da vela da cozinha, e no mesmo momento que eu acendi, deixei a caixa aberta de fósforos cair pelo chão. O motivo? Vi meu pai deitado de costas para mim, ferido com furos profundos nas costas e saindo sangue desses buracos. Eu tentei ver se ainda havia vida, mas já era tarde, eu estava morto, e então me afastei. E fiquei em choque, até que passou pelo meu pensamento a minha mãe se estava viva, já que 2 pessoas já morreram ali, mas ao mesmo tempo não tive coragem de olhar e resolvi correr para abrir o portão da minha casa e sair na rua. E também notei que algumas pessoas estavam na rua também, mas pareciam traumatizadas, assim como a mim, e vi aquele vizinho da frente, o que teve uma prosa com um funcionário da empresa, e fui perguntar a ele: o que aconteceu? O que houve aqui com os vizinhos? Ele matou minha família, respondeu ele gaguejando e em choque igual a mim quando vi meu amigo morto. Depois dele conseguir terminar a frase, percebi que era melhor perguntar a outra pessoa, porém
Quando eu ia dar passos para ir, ele inspirou e expirou a respiração, segurou meu braço e disse: Matou também. Digo, os. Disse ele levantando lentamente o seu rosto. Sim, seja o que for esse vulto, fez essa atrocidade com meu amigo, matou meu pai e minha mãe. Não tive coragem para entrar no quarto. Vi sangue e depois saí de casa. Tive medo de ver mais uma cena grotesca, um cenário de crime horrível. Cara, não estamos seguros. Um rapaz da energia veio aqui e me alertou sobre essa sombra maligna. Ela aparece nos blackouts e seleciona tal rua, e é acobertado como meras ondas de assassinato durante o blackout. Essa sombra se alimenta do sofrimento alheio. No caso de pessoas que moram sozinhas, ele tortura com a solidão, e no caso de pessoas em conjunto, seja em família ou amigos, ele escolhe um para aturar o horror dos assassinatos dele. É o tipo preferido dele, e depois mata você quando estiver muito satisfeito, depois de saciar da sua dor. De todo modo, ele quer também destroçar sua sanidade mental, disse ele com um tom ofegante em sua voz, e logo voltou a dizer: Eu pensei que aquele funcionário estava louco, mas... Ele parou de falar e começou a chorar. Notei que ele tinha uma lanterna próxima a ele. Pedi esse objeto emprestado. A liguei e apontei para as outras casas e os lados da rua. E cada um dos passeios das casas, vizinhos estavam sentados no chão, com os braços escondendo o rosto e encostados nos joelhos. E quando eu apontei as lanternas, a lanterna, se desfazeram dessa posição e ficaram apenas sentados e levantaram a cabeça com as pupilas dilatadas e os olhos arregalados, olhando para mim, todos para mim, sendo uma cena amedrontadora. Eu me assustei, eu não consegui falar, estou conseguindo nem mencionar direito as cenas de horror que eu estou passando. Agora são 21 horas e vultos passavam pela luz que a lanterna refletia. E de repente, um grito. Os vizinhos começaram a se levantar e correr. E os que estavam longe na escuridão vieram correndo na direção onde a lanterna estava apontada, para o outro lado da rua, para a direita. E um desses corredores estava anunciando que alguém na rua que morava sozinho morreu. Eu sabia que era a sombra, que voltou para começar as mortes e terminar o serviço depois de ter saciado com o espetáculo violento que ela mesma causou. Resolvi correr, e o rapaz quis ficar e me deixou com a lanterna. Preferiu ficar ali ainda pasmo com a situação, e então corri, e ao mesmo tempo olhava para trás a todo momento. As pessoas não se importavam com os obstáculos na rua, e sim em sobreviver. Ainda mais a adrenalina que sentiram após a fatalidade ter sido dita. Então, depois de uns segundos, apenas se centrando em olhar na frente, para não me esbarrar em qualquer coisa à frente, virei para trás e apontei a minha lanterna e vi uma sombra com os braços surgindo a partir das laterais do abdômen de uma pessoa, de cada vez, e cada uma delas sendo levadas pela escuridão e gritando assim que eram puxadas. Nesse ponto, pensei nas luzes e no porquê minha lanterna não afastava a sombra. Mas durante dias normais, a sombra pode não aparecer. Talvez os postes ou sei lá mantinham sob proteção. Mas agora é hora de correr e correr. E não consegui pensar direito em uma solução. Eu corri o mais rápido possível. E já estava quase na rua que é próxima à estrada que ficava a 1 quilômetro da minha casa. Estava cansado e pensava que nada adiantava
e que seria o próximo. Então tremores apareceram em meu corpo, e a fechar meus olhos, sabendo do pior que iria acontecer. E nesse momento que chegava a minha vez e faltavam as duas pessoas, que eram as últimas a vir da corrida para cá, e a sombra me pegar, finalmente a luz voltou. No mesmo momento, todos gritaram de felicidade, e os moradores das ruas que ficavam antes da estrada soltaram fogos de artifício, como se fosse o São João. Caí de joelhos no chão e não sabia o que fazer. Pensei em tudo o que aconteceu num rápido flashback mental. Estava depressivo e aliviado ao mesmo tempo. E o que era naquela sombra assassina do apagão? Ninguém sabe exatamente, mas sabemos quanto ele poderá voltar e o que ele faz. Nossa rua foi selecionada. Quando será o próximo apagão? Quais as próximas vítimas? O que aquela vela que ficava com a chama azul e apagava sozinha significava?